olhos. Só quando cremos na Tua Palavra. Nessa hora, é uma hora de misericórdia, é onde pedimos, nos ajuda, Deus. Somos tão frágeis, tão fracos, e às vezes uma pequena bactéria, da qual é tão pequena que nem conseguimos ver, ela derruba o ser humano. Isto mostra que não somos nada sem Ti, ó Pai. Não somos ninguém. Ajuda-nos nessa manhã. Fala conosco. Dá-nos a inspiração da Tua Palavra, Senhor. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Bom dia, com Jesus. A todos os irmãos. Apocalipse capítulo 5, do verso 1 até o verso 5. Eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora. Este livro é a Bíblia, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém. Senhor, acrescente cada vez mais, Senhor, a leitura de Tua Palavra. Abra os nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assentados. Amém.
mas eu venci, porque Deus me ajudou. Hoje dou graças ao Senhor Jesus, pois das lutas me livrou. Descansarei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor. Hoje dou graças ao Senhor Jesus, pois as lutas me livrou. Descansarei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor. Descansarei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor. Amém. Ei, graças a Deus. Muito bom, né, irmãos? Ouvir uma canção tão maravilhosa, inspirada por Deus. Agora, falando sobre este assunto, nós temos a promessa de Deus de salvação. E o trabalho da salvação em si, ele já foi feito, segundo a Bíblia, antes da fundação do mundo. O Cordeiro já foi morto. Ou seja, isto já estava no programa de Deus, antes mesmo que a terra fosse fundada. E depois, no Calvário, Deus consumou a salvação. Que Jesus disse: está consumado. Ou seja, está selado. Então, você, trazendo para nós, você não está sendo salvo agora. Estão entendendo? Você já foi salvo. Não há nada que você possa fazer para ser salvo nesse sentido, porque Ele já fez por nós. Ele já deu a sua vida por nós ali no Calvário, e está feito. Ele derramou o seu sangue por nós, e ainda disse, lá em João capítulo 10, no verso ali 27 e 28, ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Aleluia! Se você está neste plano de salvação, ela já é nossa. O que nós precisamos nesta hora é tomar posse disso. Veja bem, o diabo não pode tirar a sua salvação. Nada pode tirar a sua salvação. Mas o plano dele é fazer as pessoas desistirem. Olha aí. É fazer com que as pessoas renunciem à sua salvação. E como que ele faz isso, pastor? É colocando dúvida em você nas promessas de Deus. Quando ele deu a promessa para Abraão do filho,
Então as circunstâncias pioraram. O que era aquilo? Era o inimigo de nossas almas, mostrando para Abraão que ele não podia alcançar aquela promessa. Então, a partir do momento que Abraão recebeu a promessa do filho prometido, então as coisas pioraram para ele. Nem mesmo Sara. Você veja, irmãos, que Sara não creu na promessa. Sara não. Sendo um tipo da noiva, um tipo da igreja. Sara não creu na promessa. Ela interpretou a promessa de Deus. A interpretação dela foi Agar. Os adultos entendem. Ismael. E aquela interpretação de Sara trouxe-lhes problemas até hoje. Trouxe problema para Sara ali. Começaram a brigar Isaac e Ismael, né? E Abraão teve que expulsar o menino, o próprio filho, doer no coração. Vocês conhecem a história. E hoje eles estão lá no Oriente Médio brigando, Ismael e Isaac. Tudo isso por causa de quê? Por causa de dúvida na promessa de Deus. Então, partimos desse ponto. A salvação é nossa. Vamos dizer? A salvação é nossa. Amém? Agora, você precisa perseverar até o fim. Nós não podemos desistir no meio do caminho. E o inimigo de nossas almas, ele está levando as pessoas a olharem para as condições naturais. Israel, Deus deu a promessa, né? Vocês peregrinarão por 400 anos em uma terra estranha, mas depois eu vou tirar com a mão forte. E aquela mensagem era pregada lá dentro do Egito para Israel. Eles tinham os sacerdotes, os pregadores, que lembravam do povo, assim como nós estamos pregando aqui. Lembrando a vocês que assim como Deus fez uma promessa para Israel, sair do Egito e colocar Israel na terra prometida, Deus nos fez uma promessa para nos tirar do mundo e nos colocar no arrebatamento. Amém? Agora, veja bem, os problemas de Israel começaram quando Israel atravessou o Mar Vermelho. Por quê? Vocês vão compreender. Os problemas de Israel no Egito era físico. Eles recebiam chibatada se não trabalhasse, mas era físico. Capte, você tem uma mente espiritual. Muitas pessoas estão tropeçando em problemas físicos, doenças físicas, câncer, depressão, tantas outras coisas são físicas. A sua alma está sã diante de Deus. Agora, problemas físicos, todos estamos sujeitos a esses problemas como qualquer pessoa na carne. É normal. Agora, a nossa alma, o nosso espírito precisa estar santificado. Porque a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Não diz a carne que pecar morrerá, porque o pecado está na carne. E o pecado da alma é incredulidade. Vocês vão falar do sentido aí, né, irmã Lívia, irmão Eduardo? As criançonas também aprendem, viu, irmão Eduardo? Com as criancinhas. Sabe por quê? Vocês não tiveram essa oportunidade de que elas estão tendo, né, irmãos? Então nós aprendemos com elas. Mas enfim, quando Israel atravessou o Mar Vermelho,
Então começaram a surgir os problemas espirituais. E eles começaram a duvidar da promessa de Deus. Você nota que lá na frente eles já dizem assim: ah, Moisés, mas tu nos tiraste do Egito para nós morrermos de fome. Deus teve que fazer chover codornizas lá para eles comer. Não, primeiro eles pediram comida, Deus teve que fazer chover maná. Depois o povo abusou do maná. Ah, Moisés, só comendo maná? Não. Aí Deus fez chover carne para eles, porque eles estavam com saudade das panelas cheias de carne do Egito. Eles falharam em olhar para a promessa de Deus. E aí é onde muitas pessoas estão desistindo. Satanás está fazendo elas desistirem no meio do caminho, porque elas estão olhando por baixo. Irmãos, a promessa de Deus é infalível. Deus vela sobre a sua palavra. E velar quer dizer vigiar, observar, cuidar. Deus está observando tudo aquilo que Ele escreveu. E a sua noiva também deve observar tudo aquilo que está escrito, porque lá na frente todos seremos julgados pelas coisas que estão escritas nesse livro. Estão entendendo? Então a promessa não pode falhar. Não faça como Sara. Ah, a prateleira está vazia, eu estou doente, eu estou desempregado, a coisa está difícil. Não olhe para essas coisas, não, olhe para Jesus, olhe para o Calvário. Essas circunstâncias não são nada para nós. Nós estamos tropeçando nessas coisas, tropeçando em enfermidade, tropeçando em emprego, tropeçando em bens financeiros. É o que as religiões não estão querendo aí fora. Estão querendo somente prosperidade, somente vida fácil. Mas não há vida fácil para um cristão. Veja que Deus deu a promessa: a terra é de vocês. E aí Josué mandou ainda os espias observar a terra. Depois de todo o sofrimento que eles tiveram, quando eles chegaram adiante da terra, Josué disse: vão observar. E aqueles espias foram observar a terra. Moisés mandou, aliás, e Josué e Calebe que foram no meio. Aqueles foram escolhidos por Josué. E eles foram, aqueles 12 espias, um de cada tribo. E quando eles chegaram lá, meus irmãos, 10 espias olharam para as circunstâncias. 10. E 2 olharam para as circunstâncias, mas viram a promessa como sobressalente. Estão entendendo? É um quadro nosso hoje. Sim, nós estamos vendo as circunstâncias, está difícil, cada vez mais está mais pesada a nossa cruz, está difícil de caminhar, quase não estamos conseguindo caminhar, mas Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Satanás disse que não pode ser feito, mas Ele já fez por nós. O que ficou para nós fazermos agora foi o mais fácil. E aqueles espias voltaram, reuniram toda a igreja de Israel ali, e aqueles 10 espias foram enfáticos: não podemos tomar a terra. Em outras palavras, Deus nos enganou. Porque, se você ler lá, a congregação se irou contra Moisés, queria apedrejar Moisés. Quem era Moisés? Era o profeta de Deus.
para eles. Eles desacreditaram tanto na promessa, eles olharam, valorizaram tanto as condições naturais, que eles se iraram contra o profeta de Deus para aquela era e queriam apedrejá-lo. Quem recebe a quem eu enviar, a mim me recebe. Quem rejeitar quem Deus envia, rejeita Deus. Porque lá Deus disse para Samuel: porque eles não têm te rejeitado a ti, Samuel, antes a mim me têm rejeitado. Então ali eles estavam reprovando a promessa de Deus. E todos aqueles irmãos que declararam não posso, não podemos, eles não entraram. Deus não permitiu que eles entrassem. Por isso que não podemos ter dúvida na palavra em nada. Em nada. Ainda que a videira não produza o fruto, que a lua não levante, nem o sol dê a sua luz, que falte o que seja de faltar no natural, não devemos duvidar em uma vírgula da palavra. Você não foi salvo hoje você está manifestando a sua salvação. Agora, você deseja o arrebatamento? Você terá que lutar por cada pedacinho dele. Moisés, Israel, vocês desejam a terra prometida? É de vocês. Vocês terão que lutar por cada pedacinho dela. Vocês terão que lutar contra o câncer, contra a incredulidade, contra a depressão, contra a dúvida. Muitas vezes o diabo diz: Deus te abandonou, Ele não olha para ti. Não, irmãos, Deus está dentro de nós. Deus não está longe, Ele está em nós. É Cristo em vós, a esperança da glória. O que você precisa é somente crer. Se você somente crer, somente crer, somente crer. Por isso que o anjo de Deus para esta era vem cantando: somente crer, somente crer, somente crer, somente crer. Fé na palavra. É isso aí. Aqui um pouquinho na mensagem perseverante que eu queria trazer para vocês, a partir do parágrafo 39. Veja Moisés. Antes da sarça ardente, Moisés era um profeta fugitivo. Preste atenção aqui, Moisés, este intelectual fugitivo, profeta fugitivo, na parte remota do deserto, e se casou com esta bonita mulher etíope, e estava vivendo, teve um filho. Moisés estava tranquilo, né? Fugiu do Egito, chegou na terra, casou com uma mulher bonita, respeitava ele, tinha um bom sogro, né, irmão Eduardo? Tinha uma herança, o sogro era rico. Moisés falou: aqui eu vou morrer aqui, né? E às vezes nós nos acomodamos aí fora. Por isso, irmãos, um parênteses aqui, por isso que nós temos que ter tribulações. Por isso que o irmão Branda diz na mensagem: eu sei, nós pedimos conforto e paz. Deus nos dá o melhor que Ele tem, provas e tribulações, porque Moisés estava lá tranquilo. Agora, comida boa, esposa boa, filho, sogro. É bom essas coisas, mas Deus tem que trazer as lutas sobre nós, porque é essas lutas que nos fazem vencedores. Voltando aqui, teve um filho, o pequeno Gerson, e certo dia, enquanto caminhava por lá no deserto, na parte remota do deserto, um velho de 80 anos, já
parecia não ter condições de fazer mais nada. Olha aí, irmãos, Deus pega um homem sem condições humanas. Vocês estão entendendo? O irmão Branda diz aqui, ó, já eu volto aqui, 91, a fé perfeita. Ó, ele me encontrou quando eu não era nada. Profeta de Deus. E eu ainda não sou nada. Amém? Humanamente, então, quando um homem está nessa condição, um pregador, um diácono, um evangelista, de que nós não somos nada diante do mundo, que é Deus em que é tudo, que eu não posso nada, nós não podemos nada, é Deus quem pode tudo, então Ele pode nos usar. O profeta diz: Ele me encontrou quando eu não era nada, e ainda não sou nada, mas agora estou em suas mãos. Ele me amou e me tomou quando eu não era digno de ser amado. E com você sucedeu igual. Ele tem nos mudado. Amém? Nós éramos um nada no mundo, com nada. Hoje nós somos um nada com Deus. Amém? E quem tem Jesus tem tudo. Não é verdade? Glória a Deus. Agora aqui, ó, parecia não ter condições de fazer mais nada como ministro. Igreja, às vezes a gente olha para o pastor Joaquim, né? Aquela idade, 83 anos, falando assim, meus irmãos, falando. Às vezes você olha para o pastor Milton, né? Tão humilde. E a gente tropeça, às vezes a gente tropeça. Porque você pega um Davi lá, um rapazinho, mixaria, não coube nem as vestimentas de Saul. Ninguém valorizou, não. Até Golias foi rir dele, caçoar. Deus não trabalha com circunstâncias humanas. Deus trabalha com fé na palavra. Eles tinham um exército lá, mas lhe faltava uma coisa: fé. Davi não tinha circunstâncias humanas, não tinha físico, não tinha treinamento de exército, mas tinha uma coisa: fé. Fé aonde? Fé na palavra. Fé no Deus de Israel. Glória a Deus. Parecia não ter condições de fazer mais nada como ministro, mas ele encontrou uma sarça que ardia no fogo. Amém? Se você está sem fé, sem coragem, encontre esta sarça. E esta sarça é a palavra. E ela está aqui nesta hora a seu favor. Agora preste atenção. Parágrafo 40. E algumas vezes, quando um homem entra na presença de Deus, homem e mulher, entra na presença de Deus e ouve a voz de Deus, ele faz coisas tão radicais para as pessoas. Você acha, irmãos, que se comportar adequadamente hoje é radical? Se vestir adequadamente é radical. Obedecer a palavra hoje é radical, até mesmo para os assim chamados cristãos. Você tem uma música dessa que hoje eles chamam de música de velório. Não é verdade? Chama de música de velório. Por quê? Porque o mundo está agitado. As pessoas estão agitadas, neuróticas. E estão precisando de coisas agitadas. Mas o que acalmou o espírito de Saul? A harpa é assim, né, irmãos? A Davi naquela harpa salmodiando, cantando hinos sacros.
Isto era para acalmar nossas almas, só que aí fora é música para agitar. E as pessoas estão agitadas, aí a criança chega no colégio agitada. Irmãos, agora que preste atenção. Veja bem. No dia seguinte, um homem que estava com medo. Você está com medo de tomar posse? Não, crente. Tenha medo de tomar posse, não. Não. Nós temos um Calvário. Nós temos uma tumba aberta. Nós temos um que já subiu, sem roupas espaciais, sem preparação humana, mas com preparação espiritual. Todos os escravos que haviam no Egito, um homem que estava com medo de tomar um exército para atacar o Egito. Moisés saiu sozinho do Egito, com medo. Mas depois que ele encontrou com Deus, ele voltou sozinho, com um pedaço de pau na mão. O que mudou em Moisés? Foi a experiência da idade? Não! Foi que ele se encontrou com Deus. E antes dele se encontrar com Deus, ele não tinha coragem de tomar posse da vitória. Mas depois que ele se encontrou com Deus, então ele teve coragem de tomar posse. Aleluias. Glória a Deus. Deixa eu apurar aqui. Um homem que estava com medo de tomar um exército para atacar o Egito. Todos os escravos que haviam no Egito, ele estava com medo de atacar Faraó. Foi assim, aqui está ele, no dia seguinte, com 80 anos de idade, a barba até a cintura, a careca brilhando. Era um coitado, não é verdade, irmão? Aos olhos humanos, um coitado, sem menosprezar. Uma vara torta na mão. O Egito era a nação mais poderosa daquela época, dominava o mundo. A esposa sentada numa mula, com uma criança no colo, indo com os olhos erguidos, glorificando a Deus. Fizeram a pergunta: aonde vai Moisés? Aleluia. Aonde vai Moisés? Aonde vai, eleito? Você vai para onde? Você vai para o arrebatamento? Você vai para o milênio? Você vai para a eternidade? Fizeram essa pergunta: aonde vai Moisés? Vou ao Egito para tomar posse. Às vezes a pessoa te pergunta: mas que tanto você vai para a igreja? Humanamente, há coisas melhores para nós fazermos do que estar aqui nesses bancos seco, sem ar-condicionado. Para mim, para vocês, humanamente sim. Mas nós estamos aqui a cada dia para tomar posse cada centímetro da nossa salvação. E eu falo para você, se você perde um culto, é um dia a menos que você perdeu, é um atraso. Quando você ganha um culto, você ganhou, é positivo. Você falta o culto, é negativo. Às vezes você precisava de ouvir uma só palavra. Às vezes nós falamos aqui 1000 palavras numa pregação, uma só é a tua bênção. É que nem o centurião de Cafarnaum, né, irmão Eduardo? Uma só palavra, ele queria uma só palavra de Jesus. Então nós estamos distribuindo a palavra em variedades, cada um pegue o seu, cada um guarde o seu. Vou ao Egito para tomar posse. Aqui o profeta diz: a invasão de um homem só. Quem é você lá na escola? Quem é você lá no trabalho? É o exército de Deus ali. Deus não precisa de uma multidão.
Deus precisa de uma única pessoa que esteja disposta a obedecer a sua palavra. E não importa onde você esteja, seja na cadeia nesta hora, seja nas bebidas, seja nas drogas, seja no hospital, Deus requer fé em sua palavra. Se você puder crer, só isso. Moisés, a invasão de um homem só. Eu estou sozinho, nós somos muitos aqui. Moisés era um só. Quantos Moisés não tem aqui? Muitos. Nós temos que crer assim. Porque ele tinha estado na presença de Deus. Ele tinha estado na presença de Deus e tinha visto que Deus podia fazer com uma vara. Amém? E essa mensagem aqui é uma vara. Papel vem de quê? Madeira, não é? É madeira. Uma vara. Ninguém dá valor à mensagem. O pessoal fala, aquele povo do livrinho lá, do livro. É uma coisa significante para o mundo. Quando o faraó viu Moisés chegando com aquela vara, ele disse, esse coitado aí. Quando Golias viu Davi chegando com aquela funda, que era um tipo de estilingue que eles tinham ali, disse, esse coitado aí. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias de seu pastor. Não olhe para as circunstâncias de seus diáconos. Não olhe para as circunstâncias de seu esposo, de sua esposa, de seus filhos. Olhe para Jesus. Olhe para a promessa. Se você olhar para mim, foi dito ontem na reunião, quanto mais próximo você convive de uma pessoa, mais você vê as fraquezas dela. Mais graça nós temos que ter para não murmurar. Principalmente ministério, diácono, pastor, evangelista. Quem vive próximo a essas pessoas deve vigiar. Veja o que aconteceu com a irmã de Moisés, Miriam, né? Ela estava tão próximo de Moisés, Moisés disse, não Moisés, mas tu casou com essa mulher e agora quer? Traz a lei para nós. Veja o que aconteceu com ela. Devemos vigiar essas coisas. Parágrafo 45, encerrando. Não fazia nenhuma diferença quantos homens treinados o Egito tivesse. Aleluia! Não faz nenhuma diferença quanta tribulação venha sobre nós, quanta enfermidade física venha sobre nós. Não, quantos dias nós temos que trabalhar, não faz nenhuma diferença. Nós estamos olhando para a promessa. Nós estamos olhando para o arrebatamento. Qualquer destas coisas não significavam nada para Moisés. Nada. Ele tinha estado na presença de Deus e foi perseverante. Ele estava indo tomar posse contra os escudos e homens treinados. Olha só, homens treinados a dezenas de milhares de homens com uma vara torta na mão, detivesse-o se pudesse. Detivesse ele. Não havia nada que pudesse detê-lo. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Fecha aqui, vamos fechar aqui Romanos capítulo 8. Mais 2 minutos aqui. E ele o fez, ele foi e tomou posse. Ele foi perseverante.
quando soube plenamente que tinha estado na presença de Deus e tinha ouvido a voz de Deus, a partir da presença de Deus. Amém? Era uma voz escriturística, o profeta diz. Versículo 35, Romanos capítulo 8. Adiante. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem te separará da salvação? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Amém? Porque estou certo que nem a morte... Ouça o apóstolo falar aqui. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não pode dizer, só um parênteses, Moisés, você não... Olha, essa palavra não posso, no sentido espiritual, ela deveria ser excluída do seu dicionário espiritual, bem entendido. Não posso, não posso, não posso. E coloca, em vez de colocar não, tira o não. Coloca eu posso, vamos dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos cantar, 317. Campeões do bem da luz, os exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, o vil pecado
é somente agradecermos ao Senhor e engrandecermos o Teu nome, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor tem nos ajudado, Jesus. O Senhor recompense, Senhor, o irmão Lírio e sua família, dê saúde, dê graça, que as bênçãos do Espírito Santo estejam sobre ele. O Senhor sempre teve um homem a quem tratar. O Senhor tem nos ajudado através deles. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Vamos dizer muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nós agradecemos por Tua graça, Tua misericórdia. No mundo tão pecaminoso, o Senhor está aqui neste altar para nos ajudar. Muito obrigado, Jesus. Nos dê uma boa tarde, um bom dia, Senhor, um bom almoço. O Senhor tem suprido a necessidade de cada família e nós somos gratos por isso. O Senhor tem nos abençoado no espiritual e até mesmo no natural. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela saúde. Vamos dizer muito obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor nos deu para estarmos aqui. Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Abraça seu irmão, despeça dele. Que Deus os abençoe. Amém.